Qual a coisa mais sinistra que alguém da sua família já te contou? Minha família acabou de arranjar meu casamento com minha prima de 13 anos. Só tinha um jeito de evitar isso. Eu já tinha 23 anos quando decidiram que estava na hora de buscar minha primeira esposa. E a escolha já estava feita. Minha prima Fátima, de 13, cuja mãe vivia se gabando porque ela cresceu cedo demais. Na minha família, toda menina conhecia a regra. Menstruou pela primeira vez, já podia casar. Não importava se ainda brincava de boneca ou nem chegava na pia da cozinha. Se sangrou, podia ter filho. Eu tinha só 9 anos quando vi meu irmão mais velho, Ahmed, se casar no aniversário de 21 anos dele. A noiva tinha só 12. Aos 15, Ahmed já tinha enterrado aquela esposa e estava na terceira. Complicação na gravidez. Todo mundo repetia. Ter uma esposa jovem e obediente era como ganhar um prêmio. O homem com a mais nova era admirado. E nas festas de família, meus tios competiam como se exibissem medalhas. A mina tinha só 11 quando escolhi. Tio Karim contava, mostrando a foto. Tio Hassan não ficava atrás. Encostava na cadeira, sorrindo de lado. Isso não é nada. Peguei a Yasmin com 10 e ela ainda tinha dente de leite. O anel de casamento precisava ser feito sob medida. Nenhuma joalheria tinha algo tão pequeno. Anos a fio, eu só fingia aceitar. Sorria quando falavam do meu futuro e concordava que 14 já era velha demais para casar. Por dentro, meu estômago embrulhava, mas falar contra era pedir para ser banido. Eu e todas as mulheres da família. 3 meses antes do casamento, encontrei Fátima escondida no quartinho, segurando uma garrafa de água sanitária. Ela tremia tanto que mal conseguia abrir. Quando me viu, caiu de joelhos. Por favor, não conta. Eu não suporto, eu sei o que acontece. Eu já vi. Peguei a garrafa, sentei do lado dela e pela primeira vez falei em voz alta. Eu sei, eu também não quero isso. Ela ficou me olhando assustada, como se eu tivesse 5 cabeças. De repente me abraçou com força. Você pode dizer pra eles que eu sou louca? Fala que eu sou possuída, amaldiçoada, sei lá. Eles vão desistir de mim se acharem que sou insana. Sangue ruim estraga a linhagem. Essa frase virou tudo de cabeça pra baixo, porque era verdade. Minha família sempre foi obcecada com linhagem, pureza, filho perfeito. Doença mental era a pior coisa que podia acontecer. Já vi casamento ser cancelado só por boato de uma tia-avó que falava sozinha. Em pouco tempo, ensinei Fátima a tremer, sussurrar números nos cantos, arranhar símbolos no braço. Treinava ela a simular crises, revirar os olhos, falar bobagem, dizer que via demônio na parede. Ela atuava tão bem que até eu me assustava. Minha mãe ficou em choque. Ela estava perfeita há 2 semanas. Chorava pro meu pai. Agora olha pra ela. E se isso passar para os filhos? Adiaram o casamento, sem alarde. Logo, a notícia correu entre as primas. Minha irmã, Amira, de 14, recém-florescida, veio atrás de mim. Depois veio a amiga dela, Nur. Depois a irmã da Nur. Quando vi, eu dava aula de madrugada, dentro do carro, ensinando as meninas a fingir loucura. Olhar morto é o segredo, eu explicava. Olhe através, não para as pessoas. Ria do nada, chore sem motivo. Mas o truque era esperar a hora certa. Guardar a pior crise para quando falassem de casamento. Algumas aprendiam fácil. Minha prima Leila inventou uma amiga imaginária, conversava com ela na frente de todo mundo, servia chá para a cadeira vazia, dava bronca em criança que ninguém via. O pai dela cancelou 3 pedidos de casamento, morrendo de medo de ter neto defeituoso. Outras precisavam de mais prática. A tímida Marianne só convencia depois que eu ensinei a transformar medo em histeria falsa. Pense na sua noite de núpcias, eu dizia. Agora grite. O barulho que ela fazia enganava qualquer um. Em 6 meses, viramos uma rede. 15 meninas em idade de casar, cada uma com seu jeito estranho. As festas de família viraram bagunça. Todo mundo surtando junto. Uma começava a cantar, outra balançava. De repente, 3 falavam ao mesmo tempo sobre água preta. Os mais velhos ficaram em pânico. Trouxeram curandeiros. Gastaram fortunas com incenso. Médico receitava calmante. Líder religioso fazia exorcismo, deixando as meninas ainda mais assustadas. Achei que ia durar para sempre. As mais velhas protegiam as mais novas. Cada geração ensinando a outra. Tinha virado sistema. Só que minha família podia ser tudo, menos trouxa. Depois de 1 ano tentando de tudo, começaram a perceber. Só as meninas na idade certa piravam. E sempre piorava quando falavam de casamento. E eu estava sempre por perto. A última reunião foi numa quinta-feira. 23 pessoas na casa do meu tio, noivado da filha. O plano era ela fingir a pior crise de todas. Mas na hora da bênção, ela olhou para Fátima do outro lado da sala e, de repente, meteu a mão no bolso e engoliu um monte de comprimidos de uma vez. Não teve jeito. Tivemos que chamar a polícia. Sara desabou quando os paramédicos chegaram. O pai dela gritava para ela vomitar enquanto ela sussurrava a idade do noivo para a socorrista. Virou um pandemônio. Homem correndo atrás de celular, mulher gritando, menina encolhida nas paredes, olhos arregalados. O tio Hassan agarrou meu braço apertando forte. Isso é culpa sua. Ele sussurrou enquanto mexia no celular. Vi de relance. Grupo chamado Protocolo de Emergência. Mensagem pipocando sem parar. 20 comprimidos! Gritei para os socorristas. Ela tomou 20 comprimidos! A socorrista olhou sério. Quantos anos ela tem? Vi os homens ficarem nervosos, já de olho nas portas. Do outro lado, a irmã de Sara, de 11, fazia sinais desesperados para as outras meninas. Reconhecia os gestos das nossas aulas. Perigo. Fujam. Se escondam.
As mais novas começaram a se aproximar da porta da cozinha, mas aí Fátima fez algo que calou todo mundo. Ela se levantou, largou o olhar perdido e falou com uma voz clara e firme, pela primeira vez em meses. Ela tomou 20 comprimidos porque está sendo vendida para um homem de 45 anos. Daí pra frente foi só gritaria. Pai correndo para agarrar as filhas, gente arrastando criança pra fora, mesa virando. O celular de alguém caiu e se espatifou no chão de cerâmica. No meio daquela confusão toda, percebi que uma das socorristas tinha tirado o celular do bolso e, em vez de ajudar, começou a tirar fotos do palco do noivado, decorado com um trono de criança. Eu tinha só alguns segundos para decidir o que fazer. Os contratos de casamento ainda estavam guardados no escritório do tio Hassan. As provas que juntamos ao longo de meses estavam espalhadas por vários cantos, mas a Sara estava ali, morrendo no chão, espumando pela boca e se contorcendo de dor. Escolhi ficar com a Sara. Me ajoelhei ao lado dos paramédicos e contei tudo o que sabia sobre o histórico médico dela, alergias, o horário exato em que tinha tomado os comprimidos. Atrás de mim, ouvi portas de carro batendo enquanto 3 garotas eram arrastadas pelos pais. As sirenes da polícia ecoavam lá fora. Pela janela, vi as famílias se espalhando às pressas, como barata quando a luz acende. Da cozinha vinha fumaça. Alguém queimava documentos na pia. O cheiro forte de papel queimado misturava com incenso e suor de gente assustada. O primeiro a chegar foi o policial Martinez. Já tinha visto ele em eventos da comunidade e sabia que ele conhecia muito bem os lados obscuros dos nossos costumes. Martinez olhou a bagunça. Móveis revirados, fumaça, meninas sendo empurradas para fora pelos fundos. Pediu reforço, fez questão de chamar a equipe especializada. Colocaram a Sara na maca. Mesmo desacordada, a mão direita dela continuava cerrada com força. A paramédica tentou abrir os dedos para colocar o soro, mas não conseguiu. O tio Hassan me encurralou perto da escada enquanto todos estavam de olho na Sara. O bafo dele era quente no meu rosto, com cheiro de cardamomo e ódio. Toda garota vai pagar por essa traição, ele sussurrou, e vai começar pela sua irmã. Antes que eu pensasse em responder, minha mãe apareceu do nada e me deu um tapa tão forte que o estalo ecoou pela sala. Você acabou com a gente, ela gritou. A honra da família, séculos de tradição, tudo jogado fora por sua fraqueza. Notei que os primos já estavam com os celulares em punho, filmando e transmitindo tudo ao vivo. A família já estava tomando conta da versão deles. Os paramédicos levaram a Sara para a ambulância. Quando passaram pela porta, a mão dela relaxou um pouco e caiu algo pequeno e preto sobre o lençol. Um pendrive. O paramédico pegou, franziu a testa ao ver a etiqueta caprichada da Sara. Seguro. Os olhos dela se abriram por um instante quando a colocaram na ambulância. Ela mexeu os lábios sem som, mas eu li claramente. Olhe no seu carro. As portas da ambulância se fecharam num baque só. A polícia começou a separar os parentes para interrogar. Vi o tio Hassan falando sério com um policial, apontando para mim com aquele rosto de preocupação falsa. Outros homens só concordavam com a cabeça, todos já combinando o discurso. No hospital, o pai da Sara chegou antes de todo mundo. Encontrei ele no balcão de enfermagem, falando rápido com a equipe. Ela já apresenta sinais de doença mental há meses, ele insistia. Tem delírios, paranoia, precisa ser internada para a própria segurança. A enfermeira, enquanto anotava, olhou do prontuário para os hematomas nos braços da Sara, marcas antigas em formato de dedos. Tentei chegar perto do quarto dela, mas fui barrado pelo segurança do hospital. O pai dela já tinha protocolado a papelada. Desculpa, disse o segurança sem agressividade. Só entra a família, e tem aqui anotado que você não pode ter contato com a paciente. Meu celular não parava de vibrar com mensagens da rede. 3 garotas dizendo que estavam sendo trancadas em porões. A falsa loucura agora servia de desculpa para o cárcere. Dizem que é para o nosso próprio bem, escreveu Leila. Até a crise passar. Fui correndo pro carro para ver o que a Sara queria me mostrar. Embaixo do automóvel, preso por um ímã no meio da sujeira da estrada, tinha um rastreador GPS, mas não era aquilo a mensagem. No porta-luvas, enrolado num saquinho plástico, achei um caderno que nunca tinha visto. A letra da Sara preenchia cada página. Datas, nomes, idades, contratos de casamento de 5 anos atrás, mortes marcadas com círculos vermelhos. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Você anda ensinando meninas a mentir, disse uma voz masculina, corrompendo as mentes delas com fantasias. Que tipo de homem fica sozinho com garotas no carro à noite? Senti um gelo por dentro. Entendi como iam distorcer tudo. De rede de proteção, eu viraria predador aliciando crianças vulneráveis. O conselho tutelar chegou no hospital enquanto eu ainda estava travado no estacionamento. Pelo vidro, vi o tio Hassan entregando uma pasta. Mesmo de longe, reconheci o papel timbrado dos laudos psiquiátricos, todos datados de meses atrás, antes mesmo da nossa rede existir. Tinham todos a assinatura do mesmo médico, Dr. Rashid, que tinha se casado com minha prima 3 anos antes. Eu precisava dos contratos de casamento na casa do tio Hassan, as provas do que realmente estávamos enfrentando. Fui pra lá sabendo que podia ser uma armadilha, mas não tinha escolha. A casa estava escura, só com a luz do escritório acesa. Entrei pelo jardim dos fundos, igual fazia quando criança para roubar doce. A porta do escritório estava só encostada. Entrei sem fazer barulho, celular na mão para fotografar tudo. Eu sabia que você ia vir. O pai da Fátima estava sentado na cadeira do tio Hassan, dedos entrelaçados. Precisamos conversar sobre suas opções. Minha mão foi na direção da porta, mas 2 primos meus apareceram ali, me cercando. É simples,
ele continuou. Case com a Fátima amanhã, do jeito certo, com tradição. Todas as acusações desaparecem, esse mal-entendido fica para trás. Presta atenção. Ele pegou o celular e soltou uma gravação. Minha voz, nítida, soando sozinho com as meninas no carro, ensinando elas a agir. Fora de contexto, parecia outra coisa, como se eu estivesse ensinando elas a mentir pros pais, enchendo a cabeça delas de histórias, marcando encontros escondidos. O que será que a polícia pensaria? O imã apareceu logo depois, ainda de túnica, me olhando com decepção. Isso precisa ser resolvido na nossa comunidade, disse ao pai da Fátima. Essas meninas precisam de orientação espiritual, não de gente de fora se metendo. Uma das enfermeiras do hospital, a mesma que tinha sido gentil mais cedo, surgiu na porta. Quando passou por mim, chegou perto e sussurrou. A filha do imã sumiu com 14 anos. Alguns dizem que ela fugiu, outros contam histórias diferentes. 3 famílias já tinham combinado o mesmo discurso. As meninas eram doentes mentais, vítimas de alguém perigoso como eu. Eu, o predador que tirou vantagem da situação delas. A loucura inventada para protegê-las agora estava sendo usada contra a gente. Minha irmã Amira foi tirada da escola. Minha mãe postou fotos nas redes sociais mostrando o celular da Amira quebrado no chão da cozinha, junto de uma legenda falando sobre más companhias e a necessidade de proteger os filhos. Amira. Na foto, eu aparecia ao fundo, com o rosto impassível, aquele olhar vazio que eu mesmo tinha ensinado e que agora servia aos interesses deles. Tentei ligar para a tia Rashida, a única adulta que já teve coragem de questionar nossas tradições. Quem atendeu foi a filha dela, sussurrando apressada. Levaram a mamãe para o Iêmen ontem à noite. Ela reagiu. Sedaram ela. A ligação caiu. No hospital, um psiquiatra avaliava Sara enquanto o pai dela traduzia tudo, distorcendo cada palavra. Pela janela, pude ver como a verdade sufocada de Sara se transformava nos lábios dele em sintomas de psicose. O que ela denunciava virava delírio. O medo se tornava paranoia. Não consegui mais suportar. Naquela sexta-feira, fui à mesquita durante as orações. Centenas de homens ajoelhados em fileiras. Levantei no meio do sermão e gritei. A Sara está sendo vendida para um homem de 45 anos. Nossas filhas estão sendo traficadas como noivas criança. Fui agarrado por todos os lados, arrastado para fora e jogado nos degraus de concreto. Homens que conheci a vida inteira me encaravam, rostos distorcidos de raiva. Mas alguns dos mais jovens hesitaram, desconfortáveis. Algumas mulheres, olhando de longe do lado feminino, tinham os olhos marejados. A estrutura estava se rompendo, mas eu ainda não fazia ideia de quão profunda era a podridão, nem quantas meninas ainda pagariam o preço pela nossa resistência. Quando consegui me levantar dos degraus da mesquita, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto da Amira, agora com o olhar realmente vazio, segurando um cartaz. Meu irmão está doente. Ele deixou todos nós doentes também. A luta pela liberdade das nossas meninas estava só começando. O tio Hassan passou a sair com minha ex-namorada Priya, chegando com ela no meu trabalho. Ela usava um colar de ouro com pingente igualzinho às alianças de casamento infantil da nossa família. Meus colegas perceberam minha reação quando eles entraram no café onde eu trabalhava meio período. Priya desviou o olhar enquanto o tio Hassan pedia café, abraçando a cintura dela de um jeito possessivo. Uma denúncia anônima chegou ao conselho tutelar, dizendo que eu tinha acesso inadequado a meninas menores. A assistente social que me ligou foi direto ao ponto sobre meu tempo sozinho com meninas. Meu gerente ouviu a conversa e me mandou tirar a semana de folga até a situação se esclarecer. Em casa, deparei com meus diários de infância espalhados na cama. Entre as páginas verdadeiras, tinham colocado folhas que eu nunca escrevi. A letra parecia com a minha, mas não era idêntica. Os novos trechos descreviam pensamentos perturbadores sobre meninas, fantasias que me davam arrepios. Minha mãe ficou na porta me observando ler. Estou documentando sua doença há anos, disse ela, com uma calma assustadora. Caso precisássemos de provas, mãe sente quando tem algo errado com o filho. As falsificações iam até 10 anos atrás. Ela estava construindo essa apólice de seguro desde que eu tinha 13 anos. Cada pensamento adolescente normal virava algo sinistro. Cada conversa com primas era distorcida como se fosse algo predatório. Minha prima Alia, de 7 anos, veio visitar com os pais. No jantar, ela soltou para todo mundo que eu era doente igual às outras meninas. Repetiu palavra por palavra o que tio Hassan costumava dizer. Quando o professor dela passou pela nossa mesa no restaurante, ela se encolheu e agarrou a mãe. O professor percebeu e franziu a testa. Imagens da festa de noivado da Sara surgiram nas redes, editadas para tirar qualquer contexto. O vídeo mostrava só eu incentivando as meninas, ensinando a agir diferente. Os comentários me chamavam de monstro. Fiquei conhecido na comunidade como o homem que corrompia crianças inocentes. O advogado da família entrou com pedido de curatela, alegando problemas mentais e risco para menores. Os papéis diziam que eu tinha delírios perigosos para mim e para os outros. Queriam controlar meu dinheiro, minhas decisões médicas, minha liberdade. Lembrei que o telefone do meu irmão Ahmed ainda estava ativo no plano da família. De madrugada, usei o login dele para entrar no grupo da família no WhatsApp. As mensagens me gelaram o sangue. Estavam transferindo contratos de casamento para um depósito, com tio Hassan coordenando tudo, delegando parentes para transportar os documentos. A última mensagem do Ahmed antes de morrer me chamou a atenção. Ele fazia perguntas sobre o acidente da primeira esposa. Depois disso, o grupo ficou mudo.
3 dias depois, Ahmed morreu num acidente de carro. Os investigadores disseram que foi acidente. Eu precisava descobrir o endereço do depósito, mas isso exigia invadir o e-mail do tio Hassan, cuja senha era recuperada pelo celular dele. Eu teria que me aproximar dele de algum jeito. Meu melhor amigo da infância, Karim, agora era policial. Ele me encontrou no parque em que a gente brincava quando criança. Tem mandado chegando, ele avisou baixinho. Investigação federal. Acham que você lidera uma seita. Melhor sumir da cidade. Mas eu não podia fugir, não com as meninas ainda presas. Juntei tudo o que consegui de provas e fui até uma emissora de notícias local. A repórter parecia interessada, mas quando mencionei as famílias envolvidas, ela mudou de expressão e inventou uma desculpa, dizendo que precisava checar os fatos. Depois descobri que a filha do dono da emissora era casada com uma das famílias aliadas. A história morreu antes de nascer. O quadro da Sarah piorou no hospital. Ela precisava de cirurgia urgente, mas os pais só permitiriam se ela desmentisse o que contou sobre o casamento forçado. Os médicos estavam de mãos atadas, só restava assistir ao sofrimento dela. 5 famílias aliadas se fecharam como um exército. Meninas sumiram das escolas de um dia para o outro. Mães largaram o emprego para dar aula em casa. A comunidade se blindou, protegendo os costumes como uma fortaleza. As redes sociais foram tomadas por postagens sobre proteger as crianças de más influências e contágio mental. Percebi que aquilo ia muito além da minha família. A prática não estava desaparecendo. Estava ficando mais organizada, mais sofisticada. Às 3 da manhã, bateram na porta do meu apartamento. Pelo olho mágico vi Fátima, ainda de camisola, segurando uma bolsinha. Abri a porta e ela entrou cambaleando, o rosto todo marcado de lágrimas. Adiantaram o casamento, ela balbuciou. Vai ser amanhã cedo, roubei isso. Ela abriu a bolsa e mostrou pílulas anticoncepcionais. Caso eu não conseguisse fugir a tempo. Sabíamos que logo os irmãos dela viriam atrás. Dei a ela as chaves do meu carro e todo o dinheiro que eu tinha. Vai pro abrigo de mulheres na Madison. Procura a Jennifer. Ela entendia o que estávamos passando. Vem comigo, ela implorou, quase sem voz. Eles vão me seguir. Você tem mais chance se for sozinho. 20 minutos depois que ela partiu, os irmãos apareceram. Eles a arrancaram do meu carro a 2 quarteirões dali. Naquele momento, ela parou de fingir e começou a gritar, contando a verdade sobre os casamentos forçados, até que um deles calou sua boca à força. Os vizinhos assistiram tudo das janelas, mas ninguém fez nada. No dia seguinte, o tio Hassan apareceu na minha casa. Saia do país, ele disse sem rodeios. Hoje mesmo compramos sua passagem, ou então fique e assista ao casamento da Fátima esta noite. Eu me recusei. Naquela noite, Fátima foi casada com um homem mais velho que nosso próprio pai. Eu não consegui nem chegar perto do local, mas soube que alguém transmitiu trechos ao vivo. Fátima ficou parada com um olhar vazio, agora de verdade, sem precisar mais fingir. Um dia, a Priya, enfermeira da Sarah, não minha ex-namorada, mas outra mulher com o mesmo nome, se sentou comigo na lanchonete do hospital. Ela puxou a manga e mostrou cicatrizes antigas no tornozelo. Cadeias. Ela falou com uma calma assustadora. Escapei de uma situação parecida há 10 anos. Venho registrando tudo o que acontece por aqui. O que ela me contou fez meu estômago revirar. 23 famílias em 3 estados seguem essa tradição, todas ligadas por casamentos, formando uma rede de abuso que atravessa gerações. As meninas que achei que tinha salvo já estavam na lista para outros casamentos. Nossa tática de simular loucura só mudou a ordem das peças, empurrando meninas mais novas para o lugar das que tentaram resistir. Um dia, minha mãe me encurralou em casa. Diga que as meninas têm problemas mentais, que você as manipulou, ou declaro que você abusou da Amira. Minha irmã estava atrás dela, com aquele olhar vazio que eu mesmo tinha ensinado a imitar, mas agora era puro trauma. Ela está mentindo, Amira repetiu como um robô. Mas ela vai me forçar a dizer que é verdade. Recusei de novo. Horas depois, minha mãe registrou uma queixa usando diários falsificados como prova. A polícia começou a investigar imediatamente. Fiquei tão paranoico que passei a gravar tudo. Câmera escondida na jaqueta, gravadores nos bolsos. Virei igual a eles, documentando tudo, juntando provas, esperando a guerra. Encarei meu pai no trabalho, tentando saber sobre a primeira esposa do Ahmed. Os colegas fingiram que não viam nossa briga. Ela era fraca demais, ele acabou dizendo. Algumas meninas não aguentam suas obrigações. Ahmed sabia dos riscos quando casou com ela. Ela tinha 12 anos. Eu insisti. Ela estava pronta, ele respondeu. A família decidiu. O endereço do depósito veio de onde menos esperava. O médico da família, que assinava os laudos psiquiátricos, me encontrou na saída da mesquita. A filha dele tinha acabado de fazer 11 anos. Estava menstruando pela primeira vez. Te conto onde estão os documentos, ele disse, mas prometa que vai protegê-la. Quando cheguei ao depósito, as câmeras mostravam que tio Hassan já tinha levado tudo. Ele já esperava ser traído. Karim não conseguiu segurar mais e minha prisão foi inevitável. Investigadores federais começaram a montar um caso dizendo que eu era líder de seita e manipulava meninas. A versão da família estava ganhando. 3 meninas tentaram se matar na mesma noite. 2 conseguiram. Laila foi uma delas. No enterro, tentei falar a verdade sobre o que aconteceu com ela, mas familiares me impediram na força.
O pai dela discursou sobre saúde mental, sobre proteger as crianças de más influências. Me olhou fixo o tempo todo. O conselho tutelar me baniu da lista de visitantes de todos os menores da família. A assistente social lamentou, dizendo que a família parecia preocupada demais com minha influência. Mal sabia ela que estava fortalecendo o sistema deles. Meus bancos foram bloqueados quando disseram que eu estava mentalmente incapaz e roubando a família. Anos de economia sumiram. Não pude contratar advogado. O defensor público do caso estava atolado e não queria se envolver com questões culturais. Priya, a enfermeira, me deu a pior notícia até ali. O casamento da Fátima naquela manhã não foi só uma cerimônia. Era pagamento de dívida. Uma noiva anterior tinha morrido, e o preço de sangue devia ser pago. Fátima foi a compensação. Finalmente perdi o controle. Invadi um casamento infantil, transmitindo tudo ao vivo nas redes. A noiva mal tinha 12 anos. Consegui mostrar 3 minutos antes de ser derrubado pelos irmãos do noivo. 50.000 pessoas viram antes da transmissão cair. Acordei no hospital, com concussão e acusado de agressão pelo novo marido da Fátima. Ela apareceu uma vez, com um roxo no olho escondido sob maquiagem. Eu caí, disse automática, enquanto o marido vigiava na porta. Depois, tio Hassan surgiu mostrando um vídeo no celular. Uma montagem minha ensinando as meninas a mentir, editada para parecer aliciamento. É isso que o júri vai ver, avisou. Seria melhor você confessar. Naquela noite, a Mira conseguiu me mandar uma mensagem num papel de bala, entregue por uma enfermeira aliada. Eu lembro de tudo. Me obrigaram a mentir. Ajude a gente. Para salvar a Mira de um casamento forçado, tomei uma decisão. Confessei conspiração, admiti ter manipulado as meninas, mas não abuso. Meu advogado disse que era o melhor acordo possível. No caminho para a detenção, me deparei com algo que me gelou o sangue. Na caixa de provas, havia um livro de registros de casamento. Meu nome estava ali como responsável pelo casamento da Sara. A assinatura era perfeita, copiada usando documentos do meu financiamento de carro. A cirurgia da Sara estava marcada para dali a 6 horas, segundo o médico. Se não fosse feita, ela poderia ter sequelas permanentes. Os pais só deixariam operar se eu assinasse uma confissão assumindo culpa pelo surto dela. Entendi o objetivo do tio Hassan. Minha confissão invalidaria o depoimento de todas as meninas. Todas seriam tratadas como mentirosas manipuladas. A estratégia da loucura que criamos para protegê-las agora seria usada para desqualificá-las totalmente. O psiquiatra do tribunal me avaliou enquanto a família entregava pilhas de provas forjadas. As perguntas do médico eram direcionadas, me empurrando para certas respostas. Eu precisava convencer o perito da minha sanidade, mesmo com tudo dizendo o contrário. Para salvar a Sara, aceitei me declarar culpado, mas ao assinar a confissão, escrevi uma mensagem codificada na margem, em árabe. Só as meninas que participaram das nossas reuniões entenderiam. O pardal ainda voa à meia-noite. Era nosso código de emergência, avisando que a rede seguia viva. Sara fez a cirurgia e sobreviveu. Mas ao acordar, encontrou uma certidão de casamento na mesa ao lado, marcada para seu aniversário de 16 anos. A confissão que eu assinei já estava sendo usada para deslegitimar todas as investigações do Conselho Tutelar sobre a família, enquanto os laudos psiquiátricos serviam como justificativa para internar as meninas consideradas mais difíceis. 3 delas acabaram internadas com diagnóstico de transtorno psicótico compartilhado, supostamente provocado pela minha influência. O tratamento incluía até terapia para suprimir memórias. Era como se estivessem apagando quem elas eram. Priya perdeu o emprego depois que parentes reclamaram da sua obsessão com a cultura deles. Logo a rotularam de hacks, encrenqueira, e o hospital se livrou dela com toda a discrição. Na prisão, esperando o julgamento, conheci meu companheiro de cela, Youssef. A filha dele morreu quando estava na nossa família, aos 15 anos. Complicações na gravidez, disseram. Mas Youssef vinha planejando vingança fazia 3 anos, juntando provas, aguardando o momento certo. Ele me mostrou fotos que me fizeram vomitar. O corpo da filha estava cheio de marcas de violência. Nada a ver com complicações médicas. As lesões eram do mesmo tipo das que eu ouvi sobre a primeira esposa de Ahmed. Mesmos padrões, mesmo método. E, para completar, as certidões de óbito traziam a assinatura do mesmo médico. Troquei itens da cantina para a namorada do Youssef conseguir visitar as meninas internadas, fingindo ser professora voluntária de arte. Assim que viu, ela reconheceu os sinais. As meninas estavam dopadas, mas ainda lutavam, deixando mensagens escondidas nas pinturas. Os registros de visitantes da prisão mostravam que o tio Hassan visitava detentas específicas. Todas tinham sido condenadas por assassinatos dentro da própria casa. Ele estava recrutando, formando uma rede de homens que já tinham matado as esposas e saído ilesos. Para conseguir tirar provas de dentro da prisão, precisei atacar um guarda e ganhar mais tempo de pena. Durante a audiência disciplinar, entreguei as fotos discretamente a uma conselheira que, por obrigação, teria que denunciar. Ela entendeu na hora, reconheceu os sinais culturais do que estava vendo. Naquela noite, Youssef morreu num acidente dentro da prisão. O depoimento dele sobre a morte da filha nunca viria à tona,
e as provas que ele tinha juntado sumiram da cela. Uma nova estratégia do tio Hassan foi descoberta por cartas interceptadas. Ele estava arranjando casamentos entre meninas institucionalizadas e presos que precisavam de cidadania. Os casamentos aconteciam sem nem as meninas estarem presentes. Com laudo de doença mental, elas eram consideradas incapazes de testemunhar contra os maridos. Um sistema perfeito. Tudo o que era proteção virou arma contra a gente. O diagnóstico invalidava qualquer relato, e a loucura fingida se transformou em trauma real, silenciando as meninas para sempre. Uma investigação federal foi aberta, mas o alvo era eu, como suposta líder de seita, não a família como organização criminosa. A narrativa já estava escolhida. Eu era a vilã que enlouquecia meninas inocentes com minhas ideias. Mesmo depois da morte do Youssef, as fotos dele não saíam do meu pensamento. As marcas iguais na filha dele e na primeira esposa de Ahmed apontavam para um assassino específico, alguém que assinou os 2 certificados de casamento. Cruzei as assinaturas com o caderno da Sarah e vi a mesma caligrafia elegante em 12 certidões de óbito nos últimos 15 anos. 2 meninas internadas conseguiram se comunicar através das sessões de arte-terapia. As pinturas delas mostravam símbolos repetidos, como um pardal à meia-noite, igual a minha mensagem em código. Alexandra, a professora de arte voluntária, contrabandeou as obras das meninas. Uma pintura mostrava um galpão atrás de um antigo campo de treinamento, outra tinha números que pareciam coordenadas. Os registros de visitantes da prisão revelaram padrões ainda piores. O tio Hassan não visitava só assassinos condenados, mas buscava homens cujas esposas morreram logo no primeiro ano de casamento, que foram absolvidos por questões técnicas, gente que conhecia bem o sistema. Eu só podia assistir, impotente, enquanto os casamentos das meninas internadas iam sendo oficializados. A papelada estava perfeita. Laudos psiquiátricos atestando incapacidade, consentimento da família agindo como tutora legal, pedidos de cidadania para os maridos. 3 meninas se casaram sedadas, deitadas nos próprios leitos de hospital. Mas então, algo completamente inesperado aconteceu. Sarah fugiu. A van médica, que levava ela para uma clínica psiquiátrica de longa permanência, chegou ao destino com a maca vazia. As câmeras mostraram que, durante uma parada no banheiro, Sarah conseguiu se soltar e escapou por uma janela destrancada. Em poucas horas, ela apareceu ao vivo na internet, transmitindo de um lugar desconhecido. "Estou no galpão onde tudo começou", disse para a câmera do celular, usando ainda o avental do hospital, sujo e rasgado. Atrás dela, reconheci o quartinho onde encontrei Fatima pela primeira vez, com a garrafa de água sanitária. Eles acham que eu sou louca. Acham que todas nós somos loucas, mas eu me lembro de tudo. A busca pela família começou imediatamente. O tio Hassan comandou as equipes enquanto o ônibus em que eu era transportada para a prisão federal fez um desvio inesperado, passando justamente pela área de busca. Pelas janelas gradeadas, vi familiares vasculhando cada rua. A transmissão da Sarah continuava, embora caísse e voltasse. Ela mostrava páginas de cadernos escondidos, contratos de casamento que tinha fotografado antes da batida policial. A audiência só crescia. 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas assistindo à denúncia de abusos que atravessavam gerações. Então a tempestade chegou. Uma chuva forte e inesperada inundou o antigo campo de treinamento onde Sarah estava escondida. A água subiu rápido na parte baixa. Ela teve que sair do galpão ou ia acabar se afogando. Na live, apareceu esperando com água até os joelhos, já começando a tremer de frio, sem saber para onde correr. Tanto a equipe da família quanto pessoas da comunidade que queriam ajudar correram para tentar achá-la antes. Encostei o rosto na janela do ônibus, reconhecendo as ruas, sabendo exatamente para onde ela iria. A ponte sobre o rio, onde a gente dava comida aos patos quando era criança. A motorista do ônibus, que acompanhava tudo pelo celular nos semáforos, fez uma parada fora do roteiro. "Emergência no banheiro", anunciou para os guardas, parando o ônibus num ponto de onde dava para ver a ponte. Vi todo mundo se aproximando. De um lado, o carro do tio Hassan. Do outro, a van de um abrigo para mulheres. Sarah estava de pé na grade da ponte, encharcada e tremendo, encarando a água agitada. Os 2 carros pararam bruscamente. "Desce daí, Habiti", chamou o tio Hassan, a voz dele ultrapassando até as grades das janelas. "Você está doente. A gente vai te ajudar." Sarah olhou para o carro dele, depois para a van do abrigo. Tirou do bolso um pendrive pendurado no pescoço. "Eu não sou louca", disse com firmeza. As palavras saíram claras, captadas pelo celular ainda transmitindo, apoiado na grade. Então ela pulou. A água estava gelada e cheia por causa da tempestade. As 2 equipes pularam atrás dela, mas a correnteza era forte demais. Vi o tio Hassan entrando na água até o peito antes de ser puxado de volta pelos irmãos. As mulheres do abrigo até jogaram cordas, mas elas não chegaram nem perto. O corpo da Sarah nunca apareceu. A família dizia que ela tinha problemas mentais e que acabou se matando por causa de delírios. Mas tinha gente que cochichava que, na verdade, ela tinha sido salva por pescadores bondosos rio abaixo e que tinha conseguido ser contrabandeada para fora do país. A transmissão dela parou quando o celular caiu na água, e ninguém nunca soube o que realmente aconteceu com ela. No mesmo dia, minha irmã Amira fez algo que ninguém esperava. Enquanto todo mundo procurava pela Sarah, ela levou o pessoal do cartório até o túmulo do nosso avô. A lápide estava meio solta, e embaixo dela, enrolados em plástico, tinham centenas de certidões de casamento de até 60 anos atrás.
Aqueles documentos escancararam a verdade que acabou com tudo. O nome da minha mãe estava logo na primeira certidão, casada aos 11 anos com meu pai. Na certidão da minha avó, dava para ver que ela tinha só 10 anos. As mulheres da nossa família sempre foram vítimas e, ao mesmo tempo, cúmplices, presas num ciclo de abuso que passava de geração em geração. As assinaturas delas apareciam nos papéis das filhas, perpetuando o que tinham sofrido. As provas eram pesadas, mas era tudo muito complicado. Se a gente levasse adiante, ia acabar destruindo mulheres que também tinham sido vítimas. Para salvar a nova geração, seria preciso condenar mães e avós que nunca tiveram escolha. No meu julgamento, sentei lá sozinha no banco dos réus, enquanto minha família saiu livre. O promotor fez de mim uma líder de seita, responsável por levar meninas frágeis à loucura. O defensor público nem se esforçou para derrubar essa história. A confissão que eu tinha assinado era a principal prova. Só que, fora do tribunal, as coisas estavam mudando. As transmissões ao vivo já tinham ultrapassado nossa comunidade. E outras meninas em situações parecidas começaram a fingir doença mental, usando as técnicas que a gente ensinou. A defesa baseada na loucura viralizou em fóruns secretos, espalhando-se pelos corredores do sussurro. 6 meses depois do início da minha sentença de 5 anos, chegou um cartão postal sem assinatura, só com coordenadas. O lugar era um abrigo para mulheres no Canadá. Depois vieram outros cartões de Seattle, Portland, Vancouver. A ferrovia subterrânea tinha dado um jeito de se reinventar. As meninas que estavam institucionalizadas começaram a recuperar memórias, apesar dos remédios para suprimir tudo. Suas produções artísticas ficaram mais ousadas, as mensagens cada vez mais diretas. Uma delas até conseguiu escapar durante um passeio supervisionado, seguindo símbolos deixados por outras sobreviventes em lugares públicos. Quem vinha me visitar na prisão trazia novidades do mundo de fora. Mais 3 famílias viram suas filhas em idade de casar, de repente, apresentarem sintomas de doenças mentais. Os sintomas se espalharam tão rápido que as famílias não conseguiam mais abafar. As alas psiquiátricas ficaram cheias de meninas encenando a loucura de um jeito tão convincente que até os especialistas se confundiam entre atuação e trauma verdadeiro. O tio Hassan me visitou uma vez na prisão. Estava mais velho, mais grisalho. Nosso sangue está manchado agora, ele disse baixinho. Ninguém quer mais nossas filhas, todas são vistas como defeituosas. Não respondi, mas nós dois sabíamos a verdade. A estratégia da loucura tinha dado certo até demais. Ao ensinar as meninas a simular doença mental, criamos uma geração que não se encaixava nos padrões deles. Essa pureza que as famílias tanto prezavam não existia mais. Priya, a enfermeira, arrumou trabalho numa clínica para mulheres em outro estado. Mandava recados codificados por canais permitidos. Várias ex-vítimas viraram enfermeiras, professoras, assistentes sociais. Estavam infiltradas nos sistemas, ajudando outras meninas. A estrutura financeira da família começou a ruir. Os dotes e os preços das noivas, que sustentavam aquele padrão de vida, simplesmente sumiram. Os homens mais novos se recusavam a casar com meninas defeituosas. A geração mais velha ficou sem a transferência de riqueza entre gerações da qual sempre dependeram. Minha mãe me visitou uma vez, com um olhar perdido. Não mencionou os papéis que encontraram no túmulo do avô, mas dava para perceber nos olhos dela que alguma coisa tinha mudado. Deixou dinheiro pro rancho e nunca mais apareceu. 2 anos depois que comecei a cumprir minha pena, o celular do Ahmed, que ainda estava escondido entre minhas coisas, recebeu uma mensagem. Era de uma menina dizendo ser filha dele com a segunda esposa. Ela tinha 12 anos, a mesma idade da mãe quando se casou. Pedia socorro. Ensinei meu colega de cela os sinais para ficar de olho, as palavras código para espalhar. Ele ensinou outros. Até as filhas dos guardas começaram a tremer na mesa do jantar. A estratégia foi passando dos visitantes da prisão para comunidades que a gente nunca tinha alcançado. No 3º ano, os hospitais psiquiátricos mudaram. Criaram novos protocolos para tentar diferenciar loucura encenada de doença real. Mas as meninas também evoluíram, ficaram cada vez melhores em disfarçar. Virou uma corrida entre quem detectava e quem escondia. Algumas acabaram sendo descobertas e forçadas a casar. Outras sumiram na rede. A justiça era sempre parcial, imperfeita, sofrida. Para cada menina salva, outra se perdia. O sistema continuava, mas já estava enfraquecido, se corroendo por dentro pelas próprias regras. A última visita do tio Hassan foi no meu 4º ano de prisão. Ele sentou na minha frente na sala de visitas, as mãos tremendo de idade ou de raiva. Você destruiu tudo que a gente tinha, ele disse. Séculos de tradição jogados fora. Não, respondi. Quem destruiu foram vocês, no dia em que decidiram que filhas eram propriedade. Ele foi embora sem olhar para trás. Depois soube que tinha voltado para o país de origem, onde as tradições ainda eram fortes. Mas lá também os boatos sobre a defesa da loucura já estavam circulando. Alexandra, a professora de arte, continuava indo visitar as meninas institucionalizadas. Com calma foi ajudando a reduzir os remédios e clarear a cabeça delas. Mais 2 conseguiram fugir. Outras 3 ficaram internadas até passar da idade de casar, salvas pelo tempo, se não pela justiça. No dia da minha soltura, não tinha ninguém da família me esperando. Mas uma van de uma casa de reintegração estava lá, dirigida por uma mulher de olhos conhecidos. Ela só falou depois que estávamos longe da prisão. A Sarah mandou um oi, sussurrou. Agora ela está estudando direito no Canadá. A casa de reintegração estava cheia de homens como eu, irmãos, primos, tios que escolheram a liberdade das filhas em vez da honra da família. A gente compartilhava estratégias, fortalecia a rede,
Se preparava para a luta da próxima geração. Arrumei trabalho num depósito e segui uma vida discreta, longe das redes sociais. Mas os cartões postais continuavam chegando, cada um trazendo notícia de uma menina salva, uma vida resgatada. A estratégia da loucura virou algo muito maior do que qualquer um de nós, uma defesa contagiosa contra uma violência que sempre pareceu impossível de combater. 5 anos se passaram desde aquele encontro numa quinta-feira, e lá estava eu, parado diante da mesquita de onde fui expulso escada abaixo. O prédio agora estava à venda. A comunidade tinha se dispersado. As famílias se separaram, algumas até destruídas. Lá dentro, só restavam alguns idosos rezando para o vazio. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Era a foto de uma garota usando o chapéu de formatura e segurando o diploma. Ao fundo, quase invisível, estava Sarah, viva, livre, agora enfrentando o sistema por dentro. A luta pela liberdade das nossas meninas ainda não tinha terminado. Ela mudou de forma, foi para a clandestinidade, escapou do nosso alcance. Algumas batalhas vencemos, outras perdemos. Mas, ao ensinar as meninas a simular a loucura, demos a elas algo valioso. A certeza de que resistir era possível, de que tradições podiam ser rompidas e de que, às vezes, as chamadas loucas eram justamente as mais lúcidas.